Lembrar é preciso. Memórias da militância estudantil na UFMG. A luta contra o regime militar começou desde a infância, participando de grupos como a Juventude Estudantil Católica e a Juventude Universitária Católica. Mais tarde, José Carlos participou do movimento estudantil na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais durante os anos de 64 a 67. E foi lá que sua liderança no combate à repressão se destacou. Durante os anos de curso, a turma do militante que ingressou na UFMG, no mesmo mês e ano do golpe, fundou o GAT 64. O grupo promovia ações dentro da universidade contra a ditadura militar. Por causa do envolvimento no movimento estudantil, em 1967, José Carlos, ou Zé, como era conhecido pelos amigos, se torna vice-presidente da União Nacional dos Estudantes. A história do militante também é contada no livro do jornalista Samarone Lima. O interesse pelas questões políticas era herdado do pai, Edgar Godoy, que além de professor de direito, também era político e jurista, e sempre o influenciou. Quem lembra é o irmão caçula de Zé, Bernardo da Mata Machado. Era um indivíduo assim, de uma formação intelectual bastante densa, porque meu pai tinha uma biblioteca enorme, nos incentivava a ler, nos incentivava a escrever, e também meu pai fazia política, né? Meu pai foi secretário de Estado, foi deputado estadual, depois mais tarde deputado federal, suplente de senador. Embora a vida dele fosse de professor universitário mesmo, né? Papai também fazia política, né? Então ele se formou, o Zé Carlos se formou nesse ambiente. Em 1969, já militando na AP, Ação Popular, grupo político de esquerda com diretrizes marxistas, José Carlos conhece Maria Madalena Prata Soares, que também militava na AP. Apesar de ser de Uberaba, Madalena morava em Belo Horizonte, onde lecionava em escolas de comunidades carentes da capital. A esposa de José Carlos lembra que o conheceu quando tinha acabado de ter o seu primeiro filho. Estava indo no hospital, aí o José Luiz Guedes, que tinha sido da Uni, é um mineiro, levou o Zé para me conhecer porque eu era militante, tinha acabado de ter o filho sozinha, ou seja, não estava casada, coisa da vida. Ele era normalmente sempre de bom humor, ele não tinha mau humor, não me lembro se ele mal-humorado, muito amoroso, muito carinhoso, assim, carinhoso. As pessoas que dão um abraço apertado, você não esquece o abraço apertado. Me amava muito. No ano seguinte, em 1970, José Carlos e Madalena decidem se casar. Como os dois já estavam na clandestinidade, a cerimônia é realizada na casa do irmão de Madalena, Gilberto Prata, que na época morava em São Paulo. O casamento é realizado por um padre e um juiz, amigos da família de José Carlos. Em 1973, aos 27 anos, Zé deixa Minas Gerais, abandonando seus pais e os 4 irmãos para seguir ao lado de sua companheira, Maria Madalena Prata Soares, em uma missão da Ação Popular marxista-leninista. A intenção deles era consolidar e organizar novas células de militância no Nordeste do Brasil. As ações em Belo Horizonte já não eram capazes de atender os seus anseios revolucionários. À frente da Ação Popular, José Carlos se torna um dos principais líderes da resistência no Brasil. Para o seu irmão mais novo, Bernardo da Mata Machado, Zé seria capaz de qualquer coisa pelo povo. Eu insisti com ele na importância dele sair do país, porque ele estava sendo muito procurado, para que ele sobrevivesse, porque a gente sabia que se ele fosse preso, seria muito difícil sobreviver na conjuntura ali de tortura e desaparecimento que o país viveu. Mas ele era inflexível nesse aspecto, ele queria servir ao povo brasileiro, era isso que ele dizia, né? E queria a libertação do povo brasileiro. E foi por isso que ele morreu, né? Ele morreu por essa causa. A morte de José Carlos foi minuciosamente planejada pelo mais temido dos algozes, o delegado Fleury, do DOPS de São Paulo, o Departamento de Ordem e Política Social. Mas a captura de José Carlos
só foi possível graças à infidelidade do seu cunhado, Gilberto Prata, que desde março de 1973 repassava às Forças Armadas todos os passos de Zé e de seus companheiros. Gilberto também era militante da Ação Popular e foi presidente do Diretório Central Estudantil da Universidade Federal de Goiás. Mas, em 1971, decidiu abandonar a militância e trabalhar em uma fábrica. Em fevereiro de 1973, quando voltava de férias, Gilberto foi preso em Goiânia. Depois de 45 dias sendo interrogado, sem qualquer tipo de tortura física, ele é levado para Brasília. Lá, um oficial identificado como Dr. César propôs a Gilberto que entregasse o cunhado. Em troca, o Exército promete a liberdade dele e de sua irmã e um auxílio financeiro. Até a sua morte, em fevereiro de 2010, Gilberto recebeu uma pensão mensal do governo. Somente em 1992, em um depoimento para a Comissão de Mortos e Desaparecidos, Gilberto Prata assume publicamente sua responsabilidade pela morte de José Carlos. Maria Madalena soube da traição do irmão no Natal de 1983. De todos os 5 irmãos, Gilberto era o mais próximo. Foi na casa dele que ela se casou com Zé. Também foi lá que nasceu Dorival, filho do casal, e por isso ela não esperava a atitude do irmão. Sempre fomos muito amigos. Ele era mais velho que eu, 1 ano, então é o que me levava no primeiro barzinho. Era uma referência na minha vida muito forte. Quando saiu a primeira vez a história, me perguntaram se eu perdoava ele. Eu perdoava. Por mais maluco que seja, ele era meu irmão. Foi um irmão muito amigo, mesmo que eu não entenda por que ele fez isso, sabe? Eu acho que pode ser pressão da polícia, pode ser machismo, não sei por quê. Além de José Carlos, as delações de Gilberto Prata para o Exército também desencadearam na queda de outros militantes. Grande parte dos que haviam de alguma forma tido contato com José Carlos durante o período em que ele estava sendo vigiado pelo cunhado foram presos e mortos pelas Forças Armadas, como, por exemplo, o militante Paul Stuart Wright e também Gildo Macedo Lacerda, que era estudante da UFMG e pertencia à Ação Popular. Zé foi preso no dia 19 de outubro na rodovia de São Paulo para Belo Horizonte. Ele estava no carro com o marido de sua irmã e um amigo que o levariam até o sítio da família no interior de Minas Gerais. A saída de José Carlos do país já estava decidida. Ele ficaria um tempo em Minas Gerais e depois seguiria para o exílio. José Carlos foi preso e transferido para o DOI-CODE de Recife, o Destacamento de Operações de Informações do Centro de Operações da Defesa Interna, onde foi torturado e assassinado. Rubens Lemos estava preso no mesmo local e foi levado por engano para a cela de José Carlos. Ele relembra, em um depoimento dado à TV Memória, os momentos finais da vida do militante. Quando eu fui colocado, ele estava ao lado de outro, cujo nome não sei até hoje, ele não conseguia mais falar, já estava estendido sobre uma mesa, ensanguentado, e afirmo, porque Mata Machado se identificou para mim. Companheiro, não sei quem você é, mas eu sou Mata Machado, dirigente da Ação Popular. Há outros companheiros presos aqui. Se você tiver condições, diga a eles que não digam nada, porque eu não disse nada, eu não abri nada. Apesar de ser morto nas dependências militares, durante muitos anos o assassinato de Zé foi noticiado como uma troca de tiros entre militantes. O corpo de José Carlos foi entregue à família em novembro de 1973. Por causa da influência política do pai, Edgar Godoy, a notícia do assassinato do militante foi divulgada em diversos jornais internacionais. Com a pressão, o regime militar se viu obrigado a atender o pedido da família. O advogado Augusto Vieira, ou Bala Doce, como é conhecido pela turma do GAT 64, foi um dos amigos que José Carlos fez durante os anos em que esteve no curso de Direito da UFMG. Ele lembra de José Carlos e afirma que a luta do amigo permanece viva. Tenho orgulho de ver o Zé, o nome do Zé, falar do Zé, levantar a memória do Zé. O Zé não pode morrer, né? O Zé está vivo.
Eu fiz uma música para ele na hora que ele morreu. Amigo Zé, você partiu para bem longe, para a eternidade, mas o legado de sua luta libertará a humanidade. Eu toquei essa música pro Edgar, quando ele foi militar em Montes Claros. Edgar chorou, paca. É uma música que eu fiz pro seu filho. Essa música eu guardo ela com muito carinho, como guardo a memória do Zé, e foi o maior amigo que a vida já me deu. Enquanto eu tiver vida, eu tô com quase 70 anos, mas enquanto eu tiver vida e voz, eu estarei falando do Zé. Como afirmou seu pai, Edgar Godoy da Mata Machado, tendo vivido pouco, José Carlos cumpriu a tarefa de uma longa existência. E é por isso que o irmão de Zé, Bernardo da Mata Machado, acredita que lembrar é preciso. Em vez de condenar e colocar em julgamento os carrascos, eu prefiro honrar os que lutaram. Eu acho até que, e já fiz essa proposta numa entrevista que dei preparatória lá para a instalação da Comissão da Verdade, né, que a gente devia considerar no final dessas investigações, né, a possibilidade de apresentar uma lista de nomes de mortos e desaparecidos para ser incluído no panteão dos heróis brasileiros. Onde eu tiver possibilidade de falar isso, lutar por isso e propor isso, eu vou continuar propondo. Fruto do casamento de José Carlos e Maria Madalena, Dorival da Mata Machado foi criado pela tia. Pressentindo sua queda, José Carlos enviou uma carta à irmã Márcia, pedindo que ela cuidasse do filho caso acontecesse alguma coisa a ele e à esposa. Quando o exército prendeu José Carlos, Madalena também foi presa, ao contrário do que havia prometido o exército, e junto com ela, seus filhos, Eduardo e Dorival. Eles foram encaminhados para um orfanato e depois retirados do local pelos avós. Além dos 2 filhos, Madalena também esperava o segundo filho de José Carlos, que foi abortado durante o período em que foi torturada. Dorival admira a luta do pai, mas afirma que foi muito difícil viver sem a figura paterna. Era uma posição natural, dados os nossos valores. Eu acho que não havia outro caminho a fazer. Não tinha outro caminho aceitável, não tinha outro caminho possível. A defesa da democracia era a questão fundamental. Então eu acho que isso foi o ponto-chave da história toda. Se você perguntar se eu teria ido ao ponto que ele foi, eu te diria, eu acho que não. Eu acho que não, porque para mim não foi uma coisa mais tranquila do mundo crescer sem pai. E eu resolvi ser um pai muito presente na vida da minha filha. Eu acho que eu teria feito falta. José Carlos Novaes da Mata Machado, 27 anos, nascido na cidade do Rio de Janeiro, filho de Edgar Godoy da Mata Machado e Ieda Santos Novaes da Mata Machado. O terceiro dos 5 irmãos de uma tradicional família mineira, estudante de Direito da UFMG e dirigente nacional da Ação Popular Marxista-Leninista. Condenado à morte, sem julgamento, por cometer o crime de lutar pela igualdade e liberdade de uma nação.